Nós estamos na série Identidade 2023. E o tema de nossa mensagem de hoje, então, é a experiência da vida imersa no Espírito de Deus. É a quarta parte desta série de mensagens e a última. Hoje estaremos encerrando, então, esta série. No último domingo, falamos que ao sermos imersos na vida do Espírito, Ele, o Espírito Santo, nos torna uma comunidade de crentes. Dissemos que Ele alcança pessoas muito diferentes umas das outras, e em todos os sentidos da vida, em todos os aspectos e dimensões da vida, e leva cada uma destas pessoas a se tornarem como Cristo, a terem um só coração, uma só mente, e assim as torna um no corpo de Cristo. Todos nós, com as nossas histórias diferentes, nos tornamos todos um em Cristo por meio do Espírito Santo. Também vimos que o Espírito Santo guia cada uma destas pessoas que se rendem ao senhorio de Jesus, a mim e a você, que um dia declaramos a nossa fé em Cristo Jesus, levando todos então a viverem os sonhos de Deus para elas de uma forma geral, isto é, dentro daquilo que é uma visão para todo o corpo. E também falamos que Ele nos ajuda, nos ensinando, nos guiando para vivermos também aqueles sonhos que são particulares, aqueles sonhos que Deus tem que é exclusivo para você. Mencionamos, então, no nosso último encontro, que para vivermos em harmonia com os sonhos de Deus e os seus planos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que quer nos guiar a toda a verdade de Deus em Cristo para nós. Tanto, como eu disse, da forma geral, como igreja, como corpo, como também naquilo que é particular, que é só com você, que é exclusivo a você. E é muito comum as pessoas virem até nós, pastores, e nos perguntarem como ouvimos a voz do Espírito Santo. E nós vamos tentar, então, nesta noite, no fechamento desta série, responder a esta pergunta. Este será o foco, então, do nosso primeiro ponto, ouvindo a voz do Espírito Santo. A primeira coisa que precisamos fazer é desmistificar a ideia que nós temos da voz de Deus, da voz do Espírito. Normalmente, quando nós falamos em ouvir a voz do Espírito Santo, logo nós pensamos que a terra vai tremer, coisas extraordinárias vão acontecer, anjos vão descer, as asas deles vão bater, vento vai soprar. Não. Nós precisamos desmistificar isso. E nós temos essa tendência porque quando nós lemos acontecimentos bíblicos, muitas vezes nós percebemos Deus, por exemplo, como Ele falou no Monte Sinai, trovões, e o povo se apavorou. Outros momentos nós lemos na Bíblia que uma carruagem de fogo desceu, pegou o profeta Elias, e a gente fica sempre então mensurando esse tipo de acontecimento quando Deus se manifestar ou falar conosco. Mas essa não é a prática normal que Deus faz para falar conosco. A voz de Deus conosco, ela não vem de fora, ela não é externa, ela surge de dentro de nós, do nosso homem interior. Veja só o ensinamento do apóstolo Paulo sobre essa verdade em Romanos capítulo 8, verso 14 ao verso 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha, quando o apóstolo Paulo está dando esta explicação, ele deixa já claro para nós como o Espírito de Deus fala conosco. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E assim também em todas as outras áreas da nossa vida, onde Ele vai tentando nos corrigir, nos ensinar, nos guiar, Ele vai testemunhando. Algumas outras versões Ele diz testifica ao nosso espírito. Ele fala ao nosso espírito. Então, lembra daquele processo que eu disse? O Espírito primeiro vem, Ele nos convence a respeito do pecado, Ele nos convence a respeito do juízo, Ele nos convence e nos leva dessa forma a Jesus. Daí chegamos até Jesus, porque o Espírito começa então a nos expor as verdades a respeito de Jesus. Aí uma vez que nós cremos, nos rendemos a Jesus, Jesus então nos batiza com o Espírito passa a habitar em nós, e a partir de agora então o Espírito está em nós. E Ele começa então a se relacionar conosco, e Ele faz isso com o nosso homem interior. Ele faz isso por meio do nosso Espírito. Então o Espírito Santo conversa com o nosso Espírito. Então como que você vai ouvir essa voz? Da mesma forma que você tem essa certeza que você é filho de Deus. Se eu perguntasse possivelmente para você, você tem certeza que você é filho de Deus? Muitos aqui vão dizer para mim, tenho. Mas você tem essa certeza por quê? Um anjo desceu e falou para você que você é filho de Deus? Tenho certeza aqui que ninguém viveu essa experiência. Não precisou um anjo descer para falar que você é filho de Deus, mas você tem essa certeza. Você tem essa certeza por quê? A terra se abriu, você ouviu uma voz estrondosa? Não. Mas porque o Espírito de Deus, dentro do seu ser, Ele testifica, Ele testemunha, Ele fala isso ao teu espírito. E essa certeza vem e brota, nasce, surge em você, de tal forma que você não precisou de nada extraordinário para ter essa certeza. E da mesma forma o Espírito Santo fala com você e comigo hoje. Não significa que em algum momento especial, extraordinário, Deus não possa fazer algo inusitado. Pode. Já ouvimos testemunhos de irmãos, mas a forma natural que Deus vai ministrar a sua vida é desta forma. Então você vai ouvir a partir daquilo que vem de dentro de você, como um pensamento que surge em você. Então nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, que nos tornamos filhos de Deus, é o que Paulo está dizendo, somos guiados pelo Espírito. Nós temos este privilégio do Espírito habitar em nós e nos conduzir durante toda a nossa jornada, a fim de nos entregar ao nosso destino final, que é Cristo Jesus. Então a relação do Espírito comigo e com você não significa ouvir a voz de forma audível, de fora. Não, é você aprender a ouvir a voz audível de dentro. Ele começa a ministrar você dentro de você. Ele começa a ministrar ao seu homem interior, ao seu espírito. Nós precisamos então aprender a ouvir esta voz. Eu me lembro de uma vez, eu tinha um alto valor para receber de uma empresa, mas por alguma razão eles estavam retendo aquele valor. E já haviam então passado, se não me falha aqui a memória, 2 ou 3 meses, e eu não tinha conseguido receber aquele valor. A empresa não me pagava aquilo que me devia.
Neste período, eu fui a uma conferência missionária da Jocum. O preletor, que era o pastor Jim Stier, falou na sua palestra a respeito de um missionário que precisava de uma alta quantia para ir a um determinado país para a realização de um projeto missionário naquele país. E ele orou naquela noite para que Deus pudesse levantar aquele dinheiro. Quando eu já estava saindo da conferência, uma voz sutil surge em minha mente e me disse, como um pensamento que vem do nada: Cornélio, dá um cheque com este valor para o missionário. Quem você acha que trouxe este pensamento em minha mente? Eu jamais teria me disposto a isto. Eu sempre fui muito controlado financeiramente, para não dizer pão duro. Então pensei comigo, deve ser Deus que está falando isso. Aí eu respondi, Senhor, se essa é a tua vontade, eu não tenho dinheiro para dar isso, o Senhor sabe. Imediatamente surgiu um novo pensamento em minha mente. Entrega o dinheiro que a empresa está te devendo. Como eu já disse então a vocês, a empresa não me pagava. E eu já estava sem esperança de receber. Diante disso eu respondi para Deus, para aquela voz: se a empresa me pagar, eu entrego tudo que eu receber. Era mais do que o missionário havia pedido para ser levantado. No outro dia, para minha surpresa, logo pela manhã, quando chego na empresa, eles me chamam na tesouraria da empresa e me entrega o cheque com o valor que me deviam. Bom, cheguei em casa, aquele cheque, aquela quantia alta que a empresa me devia. E aí eu pensei logo comigo: eu vou fazer um cheque com o valor que o missionário pediu. Ia me restar ainda uma boa parte. Logo veio de novo a voz na minha mente: Cornélio, não foi isso que você disse. E eu tentei ainda discutir. Não, mas o missionário falou que precisava desse valor, não precisava. Você disse que daria o cheque no valor total, se você o recebesse. Então, ouvindo aquela direção, eu fui lá e entreguei aquele cheque no valor total para a missão Jocum atender ao missionário. Vocês acham quem que estava falando? Deus. Certamente o Espírito Santo de Deus. Eu garanto para você que não era o diabo não queria investir na obra missionária. Eu lutando com aquela voz também não era minha, era Deus. E eu tenho certeza que muitos aqui já vivenciaram algo semelhante a isso. E muitas vezes você sequer se dá conta que é o Espírito de Deus falando com você. Mas é assim que Ele trabalha conosco. E aí vem aquele pensamento, logo você percebe, mas isso não provém de mim. E você percebe que vai te corrigindo dessa forma, simples como eu disse. Para que você faça aquilo que é a vontade de Deus. E Ele faz isso não só nesse aspecto, eu estou usando esse aspecto da finança, que eu acho que é o que mais todos nós enfrentamos, mas em qualquer outra área. Ele vai te orientando. Você ouve aquela voz sensível falando com você, tentando te guiar, te conduzir pelos caminhos. É o Espírito Santo de Deus te guiando. Apenas esteja sensível, aberto para isso. Muitos, eu acredito, ouvem, talvez todos os dias, mas muitas vezes ignora aquela voz. Mas é assim que Ele fala. Veja só o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Quando ele está se referindo aí à unção que receberam dele, ele está se referindo ao Espírito Santo, que receberam de Jesus e que permanece em nós. Aí ele diz assim: e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida
que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Então, essa unção que está falando é a pessoa do Espírito Santo que permanece em nós e que nos ensina. É tão bom, né, nessa jornada, nessa caminhada, você saber que o Espírito Santo, ele está ao seu lado, ele está com você e habita em você todo o tempo, tentando te ensinar e te ajudar. Então é muito comum o Espírito falar conosco diversas vezes. Você está percorrendo um caminho e de repente parece que uma voz diz para você: não vai adiante. Às vezes você duvida: é pensamento meu. Não, querido, fica atento, porque é o Espírito Santo falando com você, te guiando. É simples assim. É que nós ficamos sempre esperando que um anjo desça do céu, ou né, Deus deu um grito lá, um brado que você vai ouvir, né, o seu nome. Não, Ele vai fazer isso. Por quê? Porque agora nós estamos num novo período. Aí fala: lá no passado, o Espírito de Deus não era ainda derramado sobre toda a carne, sobre todos os homens. Lá no passado o Espírito não habitava no ser humano, mas em Cristo começou uma nova aliança, onde o Espírito foi derramado agora sobre nós. Então Deus não nos guia mais daquela maneira. Ele não vai falar no monte com trovões. Ele vai falar agora diretamente com você, porque Ele fez habitação em você. Nós estamos em um novo período, numa nova jornada e caminhada com Deus. Agora, João, ele não está querendo dizer, por exemplo, para você, que uma vez que você tem o Espírito Santo, e que agora Ele te ensina, porque diz assim: e não precisam que alguém os ensine. Ele não está querendo dizer que você não precisa de pastores, que você não precisa dos demais irmãos. Não é disso que ele está tratando. Aliás, né, o próprio Jesus estabeleceu, né, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, e ele diz que é para nos ensinar. O que o Espírito está querendo mostrar é que quando você estiver diante de situações de pecar, de sair fora, por exemplo, do projeto, do plano de Deus, Ele vai tocar em você, Ele vai te avisar, Ele vai mexer com você, você vai ouvir a sua voz, Ele te ensina. É neste sentido que Ele quer dizer que não precisa que ninguém te diga, porque Ele vai te conduzir à verdade, Ele vai sempre fazer com que você caminhe para o lado da santidade, para o lado de Deus. Você só precisa estar atento. Sabe quando você vai fazer algo e daí você perde a paz? É outra forma que o Espírito vai falar com você. Você, nossa, mas não estou em paz. Quantas vezes você já não falou isso na sua vida? Eu não estou em paz em fazer isso. Então não faça, querido, para. Possivelmente Deus não está nesse negócio. Às vezes não é questão de pecar ou não. Às vezes é questão que está saindo fora de um projeto e de algo que Deus tem para a sua vida. Então não vai adiante. É maneiras que o Espírito fala com você. Então, é simples, né? Eu diria assim. Agora, quanto mais nós vamos ouvindo, quanto mais nós vamos obedecendo essa voz, mais sensíveis nós vamos nos tornando a essa voz. Eu fiquei pensando, né, quando eu estava lembrando desse testemunho do cheque, como Deus faz as coisas de maneira extraordinária. Porque eu pensei: Deus, certamente o Senhor sabia que esse missionário ia precisar desse dinheiro. O Senhor certamente tocou no coração, né, para que o dono da empresa, o pessoal de lá, retesse esse valor, até que chegasse esse dia, para que esse valor fosse liberado para esse missionário. E eu falei: e o maravilhoso de tudo isso, Senhor, é que o Senhor me deu a oportunidade, a mim, de ser o canal para abençoar esse projeto. E é isso que a gente precisa compreender, porque quando a gente vai ouvindo a voz do Espírito, você vai se tornando esse parceiro de Deus na obra que Ele está realizando. E isso é bênção demais. Então, não só o missionário foi abençoado, mas eu fui grandemente abençoado
por saber que estava sendo instrumento de Deus, por perceber Deus me usando e quebrando em mim aquele espírito de avareza. Eu tinha uma grande resistência, né, para doar um valor assim, ainda mais um valor expressivo como aquele. Mas Deus veio quebrando, e aquilo foi para mim libertador. Então Deus faz as coisas, Deus ele enxerga, né, o plano no seu todo, Ele trabalha, mas a gente precisa estar ouvindo o Espírito. Por que eu estou dizendo que a gente precisa estar ouvindo o Espírito, querido? Porque Deus não queria, certamente, o meu dinheiro. Era o meu... Não, Deus não queria meu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Porque Ele tem muitos filhos e filhas, e muita gente boa de coração, né, que estão dispostas a investir. Mas às vezes Ele pede para você, porque Ele sabe que precisava, para mim, Cornélio, quebrar aquilo em mim. Então era para me libertar também. E eu entendi aquilo, para fazer com que eu pudesse começar a aprender a ser mais generoso. Então eu fui abençoado. Deus quer te abençoar. A cada experiência que você está ouvindo Deus, você vai sendo direcionado. Ele está fazendo coisas também que é para te edificar, para te transformar nesse processo e levar você a viver mais santidade. E eu vou dizer para você, esse é o tipo de experiência que não vem através da leitura da palavra de Deus. Você não vai encontrar um versículo escrito: entregue este cheque ao missionário da Jocum. Aí eu vou querer procurar na Bíblia. Não, peraí, tem que ter lá na Bíblia esse negócio. Se eu não achar na Bíblia, eu não vou entregar não. Não vai ter. Ou outros tipos de experiências que não... Porque elas são pessoais, elas são particulares, elas são para o momento seu, da sua história, da sua vida. Então o Espírito Santo vai falar assim com você. E às vezes de uma forma muito direta. Ele vai vir e vai falar para você: olha, faça isso, faça aquilo. Numa outra oportunidade eu estava orando e Deus falou para mim: olha, vai lá na casa de uma irmã assim, 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 você vai lá levar um envelope para ela com uma doação. E eu já estava aprendendo a Deus ser generoso, né? Nesse momento eu já não estava mais discutindo muito com Deus. Discuti um pouquinho só. Eu falei assim: Senhor, mas essa irmã, era um domingo de manhã, era aquelas irmãs que a gente fala assim do fogo, sabe? De oração. Eu falei assim: essa irmã, ela não falta um culto. Você está falando para mim lá na casa dela, nesse horário, ela não vai, ela vai estar lá na igreja. Então eu vou para a igreja. Vai na casa dela. Aí fui na casa dela. Cheguei, toquei a campainha, a irmã atendeu. E eu estranhei, porque ela estava sempre na igreja. Eu falei: irmã, o que aconteceu que você não foi hoje à igreja? Aí ela começou a chorar e falou assim: eu não fui na igreja porque eu estou com vergonha de ir à igreja. Eu falei: não, mas por que você está com vergonha? É porque pela primeira vez na minha vida, Cornélio, eu não consigo pagar o meu aluguel. Eu tenho vergonha, porque eu vou envergonhar o nome de Jesus. Aí eu falei: então, irmã, eu quero falar para você, enquanto você estava chorando aí, o Espírito Santo mandou eu vir aqui, trouxe um envelope, Deus mandou te entregar. Era só isso que eu tinha para fazer. Aí, não, fica aí na porta. Ela falou lá, e eu fiquei na porta da casa dela. Ela entrou lá para o quarto, tenho certeza que ela foi lá, contou o dinheiro, daqui a pouco ela veio toda alegre, contente. Era exatamente o valor que eu precisava para pagar o aluguel. Quando ele começou a vibrar, gente, você vê essas coisas, você fala: Deus, não é irmã, você fica bem. Você fala: nossa, Deus, o Senhor me usou, que glória, né? E se sente tão bem. É isso que eu quero falar para vocês. Que Deus quer usar a vida de vocês de maneira extraordinária, pontual. É para socorrer um irmão, é para ajudar, é para falar, é para edificar o outro. O Espírito Santo, Ele está aqui e Ele coopera no corpo dessa forma, se nós ouvirmos atentamente a voz dEle. Porque Ele enxerga todos nós, Ele habita em todos nós, Ele sabe a necessidade de cada um. E assim a gente começa a se ajudar mutuamente, se estivermos todos sensíveis à voz do Espírito. Essas coisas são maravilhosas. Como eu disse, isso não vai acontecer se você só ler a Bíblia. Você precisa orar, hora após hora, para ouvir o Espírito e fazer aquilo que Ele direcionar a você. O segundo ponto que eu quero falar a respeito disso, do Espírito Santo, nós precisamos aprender a ouvir a voz dele. Mas nós, muitas vezes, resistimos à voz do Espírito. É isso mesmo.
nós podemos resistir à voz do Espírito. E esse é o segundo ponto que eu quero dizer para você. Então, não resista à voz do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele nos dá liberdade para nós fazermos escolhas em nossas vidas. O Espírito Santo não irá forçar você a realizar algo que você não queira fazer. Então, quando o Espírito tocou no meu coração, quando o Espírito toca no seu coração, ele vai te incomodar porque ele quer direcionar você a fazer aquilo que vai agradar o Pai e o Filho, que vai também edificar o corpo e a você também. Entretanto, você pode sim resistir ao Espírito. Existem alguns que defendem a ideia de que a gente não pode resistir ao Espírito, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia mostra que o Espírito é cavaleiro. Ele trabalha para te convencer a realizar algo, mas não força você a realizar algo. O povo de Israel, ele não ouviu a voz de Deus. Eles foram resistentes à voz do Senhor, seu Deus. Quando Estevão, o primeiro mártir da história da igreja cristã, está diante o sinédrio, está lá diante o sumo sacerdote e daqueles que lá pertenciam, faziam parte, ele começa a falar para eles. Ele diz algo a respeito disso para aqueles homens. E ele está falando para aqueles homens do seu tempo a respeito dessa questão. E eu vou ler o que ele diz para aquele povo em Atos, capítulo 7, versículo 51. Veja só, logo depois Estevão vai ser apedrejado, mas ele está ali apresentando, vamos dizer assim, a sua defesa diante daquele sinédrio. Ele fala estas palavras: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nós já passamos Pentecostes, aqueles homens ainda continuavam resistindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo, vocês são iguais aos antepassados, aqueles lá no passado resistiram e vocês hoje estão fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo para eles, então, veja, eles podem resistir ao Espírito Santo, o homem pode resistir ao Espírito Santo. Embora Deus seja soberano, Ele não age sem interagir conosco. Ele não nos violenta em nossa liberdade. Deus não manipula você dessa forma. Ele está no controle da história. Mas, ao mesmo tempo, Ele permite você se mover na história com liberdade. Uma relação com Ele de amor. O Espírito Santo deseja interagir com você, ajudando a discernir os caminhos da vida. Todos nós, lembra que Paulo escreveu que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica, testemunha o projeto, os planos de Deus e testemunha a nós que somos filhos de Deus. A voz do Espírito Santo jamais contrariará as Escrituras e jamais te violentará. O Espírito não nos força a nada. Tudo que Ele faz é interagindo. É num diálogo, onde Ele te chama, você se doa, e aí Ele vai te levando a realizar aquilo. A partir do momento que você vai ouvindo, você vai caminhando com Ele. Ele vai sempre esperar a sua rendição. Você precisa se deixar ser liderado por Ele. O Espírito Santo nunca vai tomar o controle do seu ser sem que você permita que Ele o faça, sem que você se entregue nesse sentido a Ele. Creia nisso. Ele não te forçará, por exemplo, a falar em línguas estranhas se você não desejar. Você só irá experimentar este dom, ou qualquer outro dom espiritual, se você buscar, se você mostrar desejo de viver esta experiência com Ele. O autor de Hebreus, ele escreve as seguintes palavras de advertência aos irmãos judeus de seus dias. Ele diz o seguinte:
Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 12. Assim como diz o Espírito Santo, veja, assim como diz o Espírito Santo. Ele está dizendo que não é ele que está dizendo, assim diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Ele está escrevendo então para esses irmãos judeus, e ele está dizendo para eles, olha, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Por quê? Porque nós podemos resistir à voz do Espírito. Você pode se endurecer, como aquilo que eu contei para vocês. O Espírito estava dizendo para mim entregar aquela oferta, eu poderia dizer, não, eu vou entregar só o valor que eu quero, mas aquela seria um ato onde eu estaria resistindo àquilo que o Espírito estava pedindo de mim. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, para que nós não cometamos o mesmo erro que os israelitas fizeram lá no deserto. Eles não deram ouvido à voz do Espírito, foram duros de coração. Nós precisamos estar sensíveis, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele afirma então que o Espírito Santo estava dizendo aos seus contemporâneos que eles não deveriam endurecer seus corações, como fizeram antepassados. Este é mais um texto bíblico que nos mostra claramente que nós podemos resistir à voz do Espírito de Deus. Nós vemos 2 textos, há mais textos, mas eu acho que é o suficiente para você perceber que nós podemos sim resistir à voz do Espírito. Não entristeçais o Espírito Santo. Portanto, eu digo a você, não resista à liderança do Espírito Santo. Ele quer ensinar você todas as coisas que Jesus ensinou. Ele quer te conduzir a viver todos os projetos, sonhos e planos que Jesus tem para você. Ele quer, através da sua fala, da sua direção, também transformar o seu ser, te libertar de tudo aquilo que ainda te prende, te aprisiona. Ele está aqui hoje. Ele habita em você, Ele fala com você, e eu creio que Ele está falando agora com você. O Espírito Santo é real, é uma pessoa real que está em você, é a terceira pessoa da Trindade que habita em você e que quer te guiar à verdade, que quer levar você a viver os planos e projetos de Cristo. Ele quer te ajudar a fazer boas escolhas, a escolher bem o seu marido, por exemplo, se você ainda não casou. Ou você, o jovem que não é casado, escolher bem sua esposa, a escolher bem o seu trabalho. Agora, não significa que o Espírito Santo vai dizer lá para o João, não estou referindo aqui ao João, aqui, nossa, só de exemplo, vai dizer para o João, João, você tem que casar com a Maria. Não, não é isso. Não é assim que funciona. Mas ele vai dar ao João sabedoria suficiente para ele perceber aquela pessoa que Deus tem para ele. Aquela pessoa que tem temor, aquela pessoa que vive na palavra. Ele vai ajudando a discernir quem é a pessoa certa. E às vezes até pode colocar no meio do caminho para ajudar a pessoa um pouquinho mais. Mas lembra que eu disse, ele não violenta você. Ele não vai te obrigar você a dar passos que você não queira. Muitos de nossos sofrimentos são, na verdade, consequências da falta de ouvir o Espírito Santo de Deus. De vivermos escolhas baseadas pelos nossos próprios desejos, paixões, nossas vontades. E aí perdemos, muitas vezes, bênçãos de Deus, porque nós não estamos atentos a essa voz que está falando conosco a todo tempo. Ele vai te guiar, Ele vai te ajudar. Esteja atento. É triste sofrer, porque estamos fora do projeto e do plano de Deus. Nós podemos sofrer, e devemos sofrer pelo nome de Jesus. Nós devemos sofrer pelo nosso bom testemunho. Nós devemos sofrer, diz a palavra, nós vamos sofrer perseguições por causa disso. Mas não por estarmos vivendo atrás das nossas paixões e desejos pessoais e não ouvindo aquilo que Deus tem para nós.
Então eu quero apresentar a vocês caminhos que vão ajudá-los a se tornarem mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Este é o nosso terceiro ponto, me tornando mais sensível à voz do Espírito Santo. Existem algumas práticas espirituais que nos ajudam a nos tornarmos mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. Entre elas, eu destaquei algumas e eu vou então apresentá-las nesta noite a vocês. Primeira prática, a leitura da palavra de Deus. Através dela, Deus nos orienta e nos ensina sobre si mesmo, como vivermos. A Bíblia nos ensina a respeito de valores e princípios. A Bíblia foi escrita por homens, é verdade, mas também é verdade que ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E por isso ela é útil para o nosso ensino, correção, repreensão e instrução na justiça. Por meio dela, nos tornamos aptos para toda boa obra. O Espírito Santo certamente vai usar o que você leu e aprendeu através da leitura bíblica para te guiar nos caminhos de Deus. A Bíblia é suficiente para nos conduzir nos caminhos de Deus. Não necessitamos de profecias e revelações para vivermos a vontade de Deus. Contudo, não devemos desprezá-las. E eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão de profecia e revelações. Mas eu quero que você consiga entender que a Bíblia te dá todo o mapa, o caminho para você viver uma vida com Deus saudável, santa. Como eu disse, há aspectos que é exclusivo para você e o Espírito Santo vai falar com você, que você não vai, claro, encontrar na palavra de Deus. Às vezes uma pessoa está orando por um trabalho, ela tem diante dela, às vezes, a oportunidade de 5 trabalhos diante dela. E ela está orando para Deus, qual desses eu devo realmente escolher, Senhor? Qual desses o Senhor quer que eu entre e faça a diferença? Você tem a liberdade de escolher entre estes trabalhos. Mas se você orar e buscar a Deus, possivelmente Deus vai te ajudar a discernir qual destes 5 é o melhor. E não significa que seja o melhor para você ganhar melhor. Porque nós somos tendenciosos sempre a querer achar que o melhor é onde está o salário mais alto. Não. Porque às vezes o projeto de Deus é o inverso para você. Não é questão de ganhar mais alto. É aonde você vai poder ser luz para aqueles que estão em trevas. E você precisa estar atento para saber aonde o Espírito Santo realmente quer você. Você tem a liberdade. Você pode sim, eu escolho. Pronto, e vai, o Espírito vai te abençoar. Mas você também pode sim parar e falar, Deus, me ajuda agora a enxergar qual é o lugar que o Senhor quer. E Ele fala, Ele nos ajuda, Ele nos orienta. Eu estou falando muitas coisas particulares, que Deus quer te ajudar a enxergar este lugar, a chegar naquele lugar correto. Então, como eu disse, esse é o tipo da coisa que você não vai simplesmente encontrar na Bíblia. Vai ser em oração, onde o Espírito vai falar com você pessoalmente. Outra prática é o jejum. Essa prática nos ajuda muito a nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Na medida em que nos dispomos, a disciplinarmos a nossa carne para buscarmos Deus. Não é um jejum de eu ficar sem comer por ficar sem comer. Não, é um jejum no sentido de que eu abro mão de um alimento sólido para o meu físico, para o meu corpo, para estar na presença de Deus neste tempo, buscando a Deus, me alimentando espiritualmente. Então, eu quero mostrar a Deus, um gesto de amor, que a palavra dele, para mim, é o alimento maior do que todas as outras coisas. Quando eu faço um jejum nesse sentido, eu me abro mais para ouvir Deus, me tornar mais sensível. Então, o jejum é uma boa prática que nós devemos ter. Precisa ser feito com cuidados.
Porque algumas pessoas, principalmente aquelas que têm problemas, né, diabéticos ou qualquer outro tipo de problema, pressão alta, tantas coisas, precisa fazer isso sob orientação médica. Aqueles que não têm nenhum tipo de problema podem estar fazendo. Mas se você fizer um jejum prolongado, fazer um jejum de 40 dias, como Jesus fez, Moisés, não vai terminar o seu jejum e comer uma feijoada. Isso pode dar sérios problemas. Então, quando você faz um jejum de um dia inteiro, você faz um jejum 2 dias, 3 dias, normalmente é bom que você, então, quebre esse jejum com algo muito leve. Coma ali uma coisa leve, para depois você começar a se alimentar normalmente. Mas o jejum é uma prática que precisa ser considerada. Outra, oração. Muitos dizem que orar é falar com Deus. É verdade, mas não é toda a verdade. Orar também é escutar Deus. Orar também é contemplar Deus. Orar é uma prática fundamental para a vida de todo cristão. Todo cristão precisa orar. A oração é o lugar onde, no secreto, Deus te vê. Mas também é o lugar onde Ele se revela de uma forma mais pessoal a você. Enquanto eu oro, enquanto você ora, enquanto você está ali no secreto com Deus, o Espírito Santo, Ele começa a alinhar a sua vida, os seus desejos, suas vontades, aos planos de Deus. Então tem alguns pastores até que dizem assim, que orar, de fato, não é você mover a mão de Deus para aquilo que você deseja, mas é Deus mover o seu coração para aquilo que Ele deseja. Então Ele começa a mexer com você, para que você entenda os planos e os projetos dele. Então a oração é muito importante. Mas agora eu vou entrar numa área muito delicada aqui para nós como igreja. Existe uma outra prática espiritual que nos torna mais sensíveis à voz do Espírito de Deus e que é muito desprezada e rejeitada por nós cristãos reformados, cristãos de uma linha mais tradicional. Eu estou falando do orar em línguas estranhas. E eu quero então dedicar hoje um pouco aí de tempo a esta prática, pois como eu disse, ela nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre este dom em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 4. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Amém? Eu vou trabalhar esses 4 versos aqui somente. Agora eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou falar aqui nesta noite. Nós batistas temos uma tendência de descartar estas passagens. A gente nem comenta, né? Parece que... Mas eu quero que você hoje entenda o que está aqui escrito. E nós vamos olhar então verso a verso agora e nós vamos destacar parte a parte para entender o que Paulo está ensinando. Então nós vamos começar lá pelo versículo 1. Primeiro ensino. Sigam o caminho do amor. Nós já mencionamos essa verdade nesta série de mensagens. Paulo está dizendo que eles deveriam viver no caminho de Cristo. Nós já aprendemos que Jesus nos libertou de toda a lei e que a única lei que deve reger nossas vidas é o amor. Esta é a lei de Cristo. E esta é a única lei que rege a vida daqueles que estão imersos na vida do Espírito de Deus. Então, não vou falar muito profundamente sobre isso, não é o foco que eu quero agora, mas é isso que ele está dizendo: sigam o caminho do amor, é o caminho de Cristo, é a lei de Cristo. Segundo ensino, que está aqui neste verso, ele fala assim: busquem
com dedicação os dons espirituais. Paulo ensinou a eles, a igreja de Corinto, que deveriam buscar os dons espirituais. Mas ele não está dizendo para buscar de qualquer forma. Ele diz buscar com dedicação. E essas palavras confirmam que existe uma interação entre nós e o Espírito Santo. Veja só, ele está dizendo que nós temos que buscar. Busque com dedicação, com muito empenho, com muita vontade, com muito desejo. Se esmere na busca pelos dons espirituais. É isso que ele está dizendo para aquela igreja. Mas isso serve para nós hoje também. É um ato que começa por nós, por mim e por você. Nós temos que buscar. Então, o texto está mostrando que o Espírito está aqui, está em você, habita em você. E nós já falamos sobre isso, todo esse dínamo, todo este poder está em você. Mas só vai se manifestar na medida que você buscar. Por isso que eu disse, é um processo de interação. É de um processo onde você vai se rendendo, se entregando, e ele vai então se manifestando e se mostrando. Por isso que Paulo diz, busquem com dedicação. Existe uma parte que ela é sua neste processo. Agora, se você não desejar, se você não buscar, você não vai vivenciar esse dínamo, né? Este poder todo que está dentro de você. E aí, tem o terceiro ensino, neste mesmo versículo 1. Aí ele diz, principalmente o dom de profecia. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não posso deixar de dizer. Entre todas as manifestações espirituais, Paulo enfatizou a profecia. Então ele diz assim, busque os dons espirituais. Busque com diligência. Busque, ele está dizendo. Mas aí ele diz, principalmente o dom de profecia. Ele enfatiza a profecia. E ele vai dizer o porquê que ele enfatiza a profecia, né? No versículo 3. Ela edifica, encoraja e consola a pessoa a quem foi dirigida, ou a igreja a quem foi dirigida. Precisamos ressaltar que no exercício deste dom, o dom da profecia, não é permitido ao profeta acrescentar novas doutrinas, além das que já foram lançadas por Jesus. Isso é um ponto importante. E que foram então, ensinadas pelos apóstolos. A fala do profeta, ela tem que estar fundamentada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Bom, também é verdade que está incluso neste dom a capacidade de trazer revelações específicas a uma igreja ou a uma pessoa, como nós vemos em Atos, capítulo 21, verso 10 a 14. Então eu quero ler com vocês, para que vocês vejam que na Bíblia já existiam esses acontecimentos nos tempos de Paulo. Veja só o que diz Atos 21, 10 a 14. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Ágabo, segundo as escrituras aqui, um profeta, profetizou que Paulo iria sofrer muito em Jerusalém. Antes de Paulo ir a Jerusalém, ele profetizou, ele recebe essa revelação da parte do Espírito Santo, sem saber que aquele cinto pertencia a Paulo.
ele vê ali o cinto, aquele cinto de tecido que normalmente eles usavam na veste. Paulo certamente havia tirado, deixou ali no canto, e aí o Espírito mostra para ele que o dono daquele cinto, até então ele não sabe, mas ele fala, o dono deste cinto, que era Paulo, iria então passar por toda esta situação em Jerusalém. Agora eu destaquei o verso 14 nesse texto, porque eu acho que passa desapercebido muitas vezes de nós. Como não podemos dissuadi-lo? Veja só essa expressão, né? Como não podemos dissuadi-lo? Paulo, agora presta atenção nisso, por favor. Paulo não deixou que a revelação profética guiasse sua vida. Ele foi para Jerusalém, sofreu como havia dito o profeta. Entretanto, ele seguiu o que o Espírito Santo havia colocado em seu coração. Consegue entender isso? Muitos erram hoje. E muitos crentes erram hoje. Porque eles querem ficar seguindo aquilo que profetas falam. O profeta disse que eu tenho que casar com a Maria. E o cara casa com a Maria e depois vai descobrir que a Maria não era a pessoa que ele achava que era. O profeta diz que eu tenho que ir para tal lugar. O profeta diz que... Queridos, a palavra profética de alguém, ela deve ser ouvida. Amém, você ouviu. Mas não seja dirigido por palavras proféticas. Faça o que o Espírito Santo diz a você. Consegue entender? Por isso que eu disse, é importante você orar, é importante você ficar no silêncio, deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Algumas pessoas recebem palavras proféticas e depois elas ficam achando que aquelas palavras têm que acontecer e elas ficam loucas tentando fazer aquilo acontecer. Há muitos anos, alguém profetizou sobre a minha vida e a vida da Silvana que nós íamos para Portugal. Estou até hoje aqui. Agora, se eu ficasse seguindo profecia, eu estava tentando ver se eu conseguia tirar um passaporte e ir para Portugal de algum jeito, porque a profeta disse que eu vou, então... Para! O Espírito Santo habita em você, ele vai falar com você. Você ouviu uma profecia? Glória a Deus, amém. Se for de Deus, vai se cumprir, porque Deus vai me mostrar, vai me conduzir neste caminho. Se não é de Deus, eu estou no caminho que o Senhor está colocando comigo, estou em paz comigo e com Deus. Não deixe pessoas manipularem as suas vidas. Amém? Paulo ouviu aquilo. Os homens tentaram persuadi-lo a não ir. Não, o Espírito está aqui comigo, quer para ir. E se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Mas é isso. Eu sei o que Deus tem comigo. E você precisa entender isso. Este é o grande erro cometido. A Bíblia nos ensina que nós devemos avaliar as profecias. Vários textos, eu vou ler um deles. Eu vou ler aqui com vocês hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Mas você pode ler depois 1 João, capítulo 4, versículo 1. Você pode ler depois Coríntios, primeira carta de Coríntios. Mas esse texto é o suficiente aqui para nós hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. Veja só o que diz. Não tratem com desprezo as profecias. Ele está falando aqui de pronunciamentos proféticos. Ele não está se referindo aqui às escrituras proféticas, ele está se referindo aqui a pronunciamentos proféticos. E ele diz, não tratem com desprezo. Mas aí ele vai dizer o seguinte, mas ponham à prova. Aí fica claro para você que não está se referindo aos escritos proféticos. Ele não ia falar isso. Mas ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Então, às vezes, você vai ouvir uma palavra profética e você vai perceber que o Espírito vai confirmar para você que aquilo é verdade, testifica. Então, você vai guardar no seu coração e deixa que Deus te conduza para chegar naquilo que é a palavra profética. Não fica desesperado. Deus é fiel para cumprir a sua palavra e Ele vai então fazê-lo.
Agora, muitas vezes você pode de repente ouvir algo e você, como eu falei aqui, eu ouvi, você vai para Portugal, mas aqui não testificou comigo. E toco a minha vida em paz, eu vou seguir o que Deus tem para mim, o que o Espírito Santo está me guiando. Mas não deixe que palavras proféticas conduzam a sua vida. O Espírito habita em você e Ele vai te dar sabedoria. Não baseie suas decisões a partir de uma profecia. Mas elas são parte da história da igreja. Elas são parte, sim, da vida do Espírito. Não tem como você negar. Não é só lá em Coríntios. Paulo está escrevendo isso à igreja de Tessalônica. Isso acontecia nas igrejas, faz parte. E a advertência dele é para nós também. Não trate com desprezo. É difícil para nós lidarmos com isso. Mas eu tenho certeza plena que nós também, que tratamos com desprezo, perdemos. Porque Deus não faz coisas para ferir a sua própria igreja. Um avião pode ser usado para lançar bombas. E a gente vê nas guerras tantas mortes causadas por um avião. Bombas lançadas, crianças morrem, famílias morrem. Então você pode dizer assim: não, avião não presta, causa morte, causa destruição. E nunca mais você então vai entrar num avião. Mas um avião também pode ser usado para diminuir distâncias entre pais e filhos. Quem sabe, né? Alguém da sua família que mora lá no Nordeste e você quer ir visitá-lo no Natal, no Ano Novo, um avião pode te ajudar a diminuir essa distância para você chegar. Um avião pode ser uma coisa boa também. É a mesma coisa. Deus criou isso, Deus nos deu isso para a edificação da igreja. Entretanto, o fato de pessoas usarem de maneira errada, não ter sabedoria, não ter discernimento, não significa que estas coisas devam ser desprezadas. Por isso Paulo está dizendo: não tratem com desprezo. Como a gente tem coragem de ousar tratar dessas coisas com desprezo? Como se, não, isso aqui não vale nada. Se Deus estabeleceu isso para a sua igreja, como meio para edificar a igreja, nós ignoramos. Então você é melhor do que Deus. Porque você então sabe o que é bom para a igreja, né? E a gente vê isso nos ensinos. E a igreja perde. Por outro lado. Então, queridos, a gente tem sim que cuidar. E eu vou deixar agora aqui muito claro algo. Eu já vou parar de falar de profecia, eu quero voltar lá para o dom de língua. Como pastor dessa igreja. Aqui, em nossa igreja, nós não aceitaremos. Eu não vou aceitar isso. Que qualquer irmão ou irmã aqui faça qualquer pronunciamento profético à igreja sem a minha autorização ou sem a autorização dos pastores dessa igreja. Ninguém levantar aqui e falar: olha, eu tenho uma palavra. Não. Se você tiver qualquer coisa que Deus falar, mostrar para você, você vai procurar os pastores. E você vai vir falar com os pastores. Nós vamos avaliar, como pastores da igreja, se nós devemos trazer ou não isso à igreja. Ou como nós vamos tratar disso. Às vezes não precisa ser trazido, nós tratamos disso. Mas nós queremos dizer que não queremos desprezar aquilo que a gente deu. Mas nós não queremos bagunça na igreja. Não queremos, que fique claro isso. Se tiver, vai procurar os pastores, vai conversar com os pastores, porque os pastores são os anjos que Deus colocou na igreja para direcionar e guiar a igreja. Se alguém tiver um sonho, uma palavra profética para uma irmã, para você receber, meu irmão querido, bom, você já entendeu tudo que eu falei aqui. Não se deixe ser guiado por isso. Amém? Ouça, avalie, mas siga aquilo que o Espírito Santo fala para você. Porque o Espírito quer dirigir você particularmente. Ele habita em você.
A gente quer, na verdade, com isso, queridos, preservar nossa igreja, também dos muitos erros que a gente vê por aí afora. Nós não queremos desprezar, mas nós também não queremos cair nos muitos erros que acontecem em outros lugares. Eu quero então dizer aqui que, embora Paulo soubesse que nem todos falam em línguas estranhas, nem todos profetizam, pois ele sabia, né, que os dons eram distribuídos como o Espírito Santo desejasse, ele diz para todos que buscassem os dons. Ele incentiva. Eu não tenho dom. Talvez não era o dom que Deus tinha para você. Mas se você tem o desejo por aquilo, ele está dizendo busque. Mas ele incentiva eles, preferencialmente, buscar o dom de profecia. Ele faz esse incentivo àquela igreja. Mas, como eu disse, você deve buscar. Se você quer vivenciar isso, você deve buscar. E o mesmo vale para nós hoje. É o mesmo ensino, é o mesmo Espírito, nós estamos no mesmo tempo. Então vamos lá para o verso 2, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão do dom de língua. Verso 2, o primeiro ensino que a gente percebe no verso 2 já está ali, pois quem fala em línguas não fala aos homens. Eu creio que esta frase já deixa claro para nós que Paulo está dizendo que aquele que fala em línguas fala em um idioma que não é conhecido pelos homens. Ele não fala a homens. E ele vai dizer neste mesmo verso, ninguém o entende. Quer dizer, então, ele fala numa língua que ninguém o entende. Pode ser ele judeu, pode ser ele árabe, pode ser ele chinês, pode ser... Ninguém o entende. Paulo está dizendo isso, porque fala numa língua estranha. Não fala para homens. E ninguém o entende. Agora veja o que ele vai dizer mais um pouquinho adiante. Mas fala a Deus. Então ele afirma que não fala a homens, ninguém pode entender, mas ele fala a Deus. Essa afirmação ela é muito importante, pois fica claro que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ele já apontou para quem está falando. Então, é uma conversa direta com Deus. Embora aquele que fala não sabe o que fala. Mas ele vive neste momento algo extraordinário. Algo lindo demais. Se você conseguir entender isso, preste atenção nesse processo. Veja o que está acontecendo. Então, o crente que ora em línguas, então olha só, o Espírito Santo habita nele, o Espírito Santo começa a falar ao Espírito dele, coisas que ele não entende. Não é língua de homens. Esta pessoa livremente, como eu falei para vocês, o Espírito Santo não violenta, livremente, ela pode começar então a abrir sua boca e falar aquilo que ela está ouvindo no Espírito, e falar. E quando ela faz isso, o que acontece? Ela está falando com Deus. Então, se você entendeu o que está acontecendo, o Espírito Santo está falando com Deus através de você. É um diálogo entre o Espírito Santo e o Pai. Você é um canal. Um canal por onde todo esse poder está sendo vivenciado. Algo extraordinário. Olha, o Espírito Santo de Deus falando com Deus Pai e você sendo apenas um porta-voz nesse negócio. E você não está entendendo nada, mas algo está acontecendo. É poder de Deus correndo por dentro de você num diálogo divino. Isso é lindo demais. Isso é extraordinário demais. Só que nós não temos o conhecimento disso e muitas vezes então nós desprezamos essas coisas. Se você conseguir por um pouco entender isso, o Espírito Santo ministrando ao teu espírito, e você agora abre livremente sua boca para deixar com que aquilo flua. E aí você então começa a falar o que o Espírito está falando diretamente com Deus. Você não está trabalhando. Por isso que Paulo diz que a sua mente está parada, né? Por quê? Porque é uma coisa totalmente divina acontecendo em você. É extraordinário.
É extraordinário, mas entretanto não se ensina, não se fala sobre isso. Fazemos pouco caso. Aí o verso 4, ele diz assim: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Olha que coisa. Então, assim como a profecia edifica a igreja, por isso que Paulo então está dizendo para buscar a profecia, porque aí você fala uma língua que todo mundo entende, então todos estão sendo edificados. Enquanto eu estou aqui falando no português, todos vocês estão sendo edificados. Se eu falar numa língua que vocês não entendam, ninguém vai ser edificado. E ele está dizendo que quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então, ele compara línguas com a profecia. Quando você lê o texto, você vai perceber. Para si mesmo. Por quê? Porque quando você está vivendo esse negócio, o Espírito falando através de você, com Deus Pai, nesse diálogo divino, de alguma forma a sua fé é fortalecida. Algo extraordinário está acontecendo dentro de você. Você não consegue discernir, mas algo está acontecendo. Por quê? Porque há uma ação divina dentro de você. E é por isso que ele está dizendo que edifica a si mesmo. Esse dom, então, dá ao indivíduo a capacitação de crescer espiritualmente. É isso que ele está falando, porque edifica a si mesmo. Mesmo quando ele está sós com Deus. Não poderia ser diferente, cara. Quem ora em línguas experimenta o poder de Deus correndo por seu ser. Isso acontece enquanto o Espírito Santo está te usando para falar coisas espirituais com o Pai através da sua boca. Enquanto a sua mente está infrutífera, há uma ação divina que você não está nem sequer entendendo. Mas de alguma forma, que eu também não sei explicar, esse poder todo correndo por dentro de você, esse milagre acontecendo, vai fortalecendo a sua fé, a sua vida com Deus. Paulo diz isso. E é por isso que depois ele vai escrever lá: não proibais o falar em línguas. Como que uma coisa de Deus pode não prestar? E como nós podemos ousar tratar uma coisa de Deus com desprezo? Quem somos nós? Agora eu quero dizer algo. Mais uma vez, como pastor desta igreja, nós não queremos na igreja, em nossos cultos públicos, que os irmãos, as irmãs, eu sei que nós temos entre nós pessoas que falam em línguas, eu sei que nós temos, que o façam aqui, publicamente. Não queremos. Então, se o irmão, se a irmã levantar aqui para orar em línguas, eu vou parar, irmão, irmã. Aí você vai ter que interpretar. Porque Paulo escreve isso. Ele diz: se não interpretar, fique calado. Mas nós não queremos proibir você que tem o dom. Aliás, pelo contrário, eu incentivo você, ore. Você tem o dom na sua casa, está lá no teu secreto, ore em línguas, ore. Porque é um milagre acontecendo dentro de você. É um extraordinário, é Deus operando dentro de você. Então fale se você tem esse dom, sem problema. Mas aqui na igreja não deve ser feito, porque é orientação bíblica. Quando estamos juntos, público, é orientação bíblica. Por isso eu estou dizendo isso. Veja o que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, ele está se referindo a essas línguas estranhas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo nos ensina, através deste verso, que o falar em línguas, em nossos encontros, é inútil. É inútil. Então, quando você vai nesses movimentos, e aí está todo mundo lá orando em línguas junto, é inútil. Paulo está dizendo que esse é um movimento errado, é inútil, pois não produz ensino, não produz edificação para o corpo. E aí ele faz o contraponto, né? Quando a gente lê aqui:
Quando ele diz a não ser, ele está fazendo um contraponto. Ele quer dizer o seguinte: eu serei útil se eu lhes falar algo que possam compreender, seja uma revelação, uma palavra de conhecimento, ou doutrina, como ele colocou aqui. Isto é, desde que eu fale algo que vocês entendam. Então, na medida que eu estou falando algo que vocês estão entendendo, vocês estão sendo edificados. Se a pessoa começa a falar em línguas, ela está edificando a si mesma. Não está mais edificando o corpo. Por isso Paulo então orienta que encontros como os nossos não seja dessa forma. A gente fale todos de forma que todos compreendam, para que todos sejam edificados. Amém? Este é o ensino bíblico. Mas se você, como eu disse, fala em línguas, ora na sua casa. Ore sim, ora, e ore após hora, após hora. É poder de Deus, é dom de Deus, certamente você será edificado através dele. Eu quero então concluir esta série de mensagens. E eu quero trazer um desafio a você nessa noite. Eu quero insistir para que você possa sim buscar com dedicação os dons espirituais. Não despreze aquilo que é de Deus. Não ignore aquilo que é de Deus. Paulo diz: não sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Busca. Mas busca como o apóstolo escreveu, com dedicação. Busque. Eu não sei qual dom que o Espírito Santo talvez esteja colocando agora no seu coração. Pode ser dom de profecia, pode ser dom de língua, pode ser dom de cura, pode ser dom... não sei qual. Mas busque com dedicação. Se você não ora em língua, tem desejo de orar em língua, busque com dedicação. Para que a tua vida seja edificada. Eu quero convidar você a fechar os olhos. O Espírito Santo quer te guiar. Nós falamos nessa série sobre isso. Ele quer te conduzir a viver a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Ele quer te conduzir a viver debaixo da lei de Cristo, seguindo a lei do amor. Pois a vida do Espírito é vivida no amor e na liberdade. O Espírito Santo certamente está falando com você hoje, eu tenho certeza, nessa noite. Ele está desafiando você a se lançar nele, a confiar nele, a experimentar mais dele. Ele está desafiando você a navegar nas suas águas, sem medo, a confiar, porque tudo que ele faz é bom. Ele não quer te ferir. Ele quer te ajudar a crescer, a se curar, a se libertar. Ele quer ser a voz que te guia, que te conduz. Não resista nesta noite à voz do Espírito. Não resista. O Espírito Santo está falando contigo, não resista. Não faça como fizeram lá no passado. Ah, mas eu sempre aprendi assim, eu sempre ouvi assim. Para. Fala hoje: Espírito, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero viver tudo que tens para mim. Eu quero ser cheio. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ter essa sensibilidade.